Olá, filmmaker! Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre as atualizações do DaVinci Resolve 14. A Blackmagic apostou pesado nessa atualização, tem muita ferramenta nova, principalmente para quem trabalha com edição de vídeo. Se você tem interesse em aprender sobre edição de vídeo com o DaVinci Resolve, não esquece de acessar o portal da TreinoWeb para conhecer o curso completo, que já está atualizado para a versão 14. Porém, se você só quer ver as novidades, veja aqui embaixo na descrição tem os tempos para as principais atualizações, caso você queira pular direto para elas. Porém, eu aconselho a assistir o vídeo todo, porque tem tanta atualização legal que talvez te convença a mudar de software de edição. Vamos lá? Uma primeira atualização muito interessante é a função de Hover Scrubbing, que nada mais é do que um preview no painel de Source do vídeo que você tiver com o mouse por cima. Eu estou aqui no painel de Media Storage, dentro da aba de Media, acessei aqui as brutas, e se eu passar rapidamente aqui o mouse sobre as cenas, não acontece nada. Porém, se eu passar devagarzinho, a cena que eu tiver com o mouse em cima irá aparecer no monitor de Source. Se eu der um duplo clique, ele vai trazer esse vídeo para cá, mas ao passar o mouse sobre outros vídeos, ele irá atualizar. Se eu tirar o mouse, ele volta para o que está ativo. Então, ele não está trocando a cena, ele vai te mostrar temporariamente a que você tiver com o mouse em cima. Se o vídeo tiver áudio, ele irá mostrar isso com áudio. Isso vale para a aba de mídia e também para a aba de edição. Se você já importou seus vídeos e você passar o mouse sobre eles, eles irão aparecer aqui também no monitor de origem. Se você der um duplo clique, ele vai ficar travado ali, mas ao passar o mouse sobre outros vídeos, ele irá mostrar os outros vídeos. Além disso, você também pode criar in-out diretamente aqui no modo de Media Browser, enquanto você faz o Hover Scrub. Você passa o mouse sobre o vídeo, se você quiser adicionar um in, clique na tecla I, se quiser adicionar um out, clique na tecla O. Então, enquanto você estiver assistindo ali, você pode utilizar atalhos como Play, bate espaço e I/O para marcar o in-out. Uma outra atualização também aqui para o painel de mídia é a opção de abrir como uma janela separada. Se eu clicar aqui com o botão direito e escolher a opção de abrir como uma nova janela, ele vai abrir como uma nova janela que pode ser redimensionada para o tamanho que você quiser. Assim você consegue ter uma janela bem grande com todas as mídias, que pode facilitar no seu dia a dia de edição. Uma outra alteração associada a esse mesmo painel é na aba de mídia a opção de dividir a tela como duas telas, uma do lado da outra ou uma em cima da outra, ganhando aqui mais espaço e opções de gerenciamento de pastas para facilitar a sua organização. Se você usar 2 monitores, você pode fazer isso com 4 divisões. Aqui no módulo de edição, há um painel novo de lista de histórico. Para acessar ele, venha em Editar e acesse Undo History. Ele é uma lista de todos os últimos passos que você fez e você pode daí facilmente voltar entre esses passos e saber quais foram os passos que foram feitos. É importante ressaltar que esse painel de histórico é na parte de edição. Na parte de Color, você tem um comportamento de histórico independente do módulo de edição. Uma outra alteração também é esse novo botão que deixa você escolher se você quer ter um único monitor ou você quer ter um monitor e um monitor de origem. Ao clicar nele, ele vai ativar e desativar o segundo monitor. Se você configurar toda a sua interface de uma maneira que você gosta muito e você quiser salvar como uma opção padrão, uma opção favorita, que seja recorrente no uso do dia a dia, você pode vir aqui em Workspace, acessar a opção de Layout Presets e salvar como um layout. E sempre que eu quiser voltar para esse layout, basta eu vir em Workspace, Layout Presets, Edição Básica e Carregar. O painel de livraria de efeitos também foi atualizado, pois nessa versão o DaVinci Resolve apresenta muito mais efeitos. Por conta disso, há uma divisão melhor da estrutura de efeitos, tendo uma divisão macro de Toolbox, onde tem as ferramentas padrões mais importantes, como transição de áudio, transição de vídeo, títulos e geradores. Open Effects são os filtros, e Audio Effects vão ser os filtros de áudio que você tiver instalados. Há também uma nova seção de favoritos, onde você pode salvar os efeitos das transições que você usa mais no dia a dia. Então, eu posso, por exemplo, salvar aqui o Cross Dissolve, salvar também o Smooth Cut, e aqui o Crossfade 0dB. Posso vir aqui em Open Effects e salvar também efeitos que eu use mais, como, por exemplo, o Gaussian Blur, o de Haze, e assim por diante. Você pode selecionar qualquer um desses efeitos e aplicar diretamente na cena na timeline. Se eu acessar aqui o Inspector, no Inspector vai ter uma categoria de Open Effects, onde você pode regular os efeitos diretamente na timeline.
É importante ressaltar que os efeitos aplicados aqui na timeline de edição não aparecem na timeline de Color. Então, se eu venho aqui no nó, em Color, esse efeito não estará lá presente. Daí você pode, se você achar melhor, remover os efeitos aqui e aplicar lá usando a nova função remover atributos. Vou selecionar que eu quero remover os atributos de vídeo, clico em Apply e vai remover junto o filtro. Se eu acessar novamente a aba de Color, Open Effects, eu posso colocar por aqui o Gaussian Blur. Aproveitando que a gente está falando sobre efeitos, vamos entender agora as duas maneiras que tem para aplicar o efeito num nó na versão atual. Você pode aplicar o efeito diretamente no nó que já existe, e ele irá receber os ajustes HSL, recorte de máscara e qualquer outro tratamento de cor que exista naquele nó. Então, ele interage com aquele nó. Ou então, eu vou dar um Ctrl Z, eu posso soltar ele solto, e daí esse nó ele é independente dos demais nós, e ele não pode receber nenhuma outra propriedade especial, ele é somente o efeito, é um nó só de efeitos. Eu tenho que colocar ele na hierarquia junto com os demais nós para que ele aplique sobre as camadas que tem. Porém, eu não posso personalizar outras informações nesse nó, além do próprio efeito que existe dentro dele. O primeiro atalho que eu quero mostrar são as opções de marcação de in-out do vídeo, que a princípio são simples, e marca o início ou marca o fim. Assim você determinou um segmento de vídeo. Porém, ao usar esse atalho, está segmentando o geral, vídeo e áudio. Se você quiser segmentar somente o vídeo ou somente o áudio de maneiras separadas, há agora essa nova opção. Se você acessar aqui a opção de Marker, você vai ver que tem atalhos associados a Marque Vídeo e Marque Áudio. São atalhos simples de lembrar. Alt-Shift mais o I e Ctrl-Alt mais o I. Então, basicamente, você vai manter o Alt e o I pressionados e vai alternar entre Shift e Ctrl para mudar entre vídeo e áudio. Então, se eu quiser marcar somente o áudio, eu vou apertar Ctrl, Alt, I. E eu diminuí o áudio. A gente pode ver aqui em verde como eu diminuí somente a faixa de baixo, que é somente a faixa de áudio. Se eu quiser fazer agora com o fim, eu vou usar Ctrl, Alt e O. E eu diminuí a faixa de áudio. Se eu arrastar agora esse vídeo para a linha do tempo, vocês vão perceber aqui na linha do tempo, eu vou usar o atalho Alt e girar o scroll do mouse para aproximar. E a gente vai ver aqui na linha do tempo que o áudio e o vídeo têm tamanhos diferentes. Um outro atalho muito interessante na timeline é o atalho V. Quando você clica na tecla V, ele irá para o corte mais próximo da onde tiver a régua. Então, você seleciona um ponto, clica na tecla V e ele irá para o corte mais próximo e ele já seleciona esse corte, tanto vídeo quanto áudio. Porém, se você quiser ir para o corte mais próximo e só selecionar o vídeo ou só selecionar o áudio, você pode utilizar a variação Alt-C para selecionar somente o vídeo ou Shift-C para selecionar somente o áudio. Ele irá se deslocar ao vídeo ou áudio mais próximo e selecionar somente ele, Alt-C ou Shift-C. Um outro atalho que foi modificado na versão atual do DaVinci Resolve é a opção de você criar fade entre dois vídeos simplesmente clicando e arrastando um sobre o outro. Antigamente, para você fazer isso, você selecionava vídeo e áudio, segurava o Alt e o Shift e arrastava. Na versão nova, além de você poder fazer dessa maneira, você pode selecionar diretamente no corte, Alt Shift e arrasta, e irá fazer isso somente com o corte, sem precisar empurrar o vídeo inteiro. Há também novos atalhos para controle de keyframe. Para isso, eu vou vir aqui no Inspector e vou ligar alguns reloginhos para a gente ter uma animação. Então, eu vou vir aqui em Zoom, vou mover um pouco mais para frente e vou fazer uma pequena alteração no Zoom. Agora, a gente precisa abrir a caixa de keyframes para a gente poder ver os nossos keyframes. Vou também dar um zoom usando Alt e Scroll para aproximar dos keyframes. E os atalhos novos são Ctrl A para selecionar todos os keyframes. Uma outra alteração também é o atalho Ctrl e setinha para andar com os keyframes esquerda e direita, frame a frame. Você pode fazer isso em todos os keyframes ou somente em um, e você usa Ctrl esquerda e direita para andar com esses keyframes frame a frame. Para concluir nosso passeio entre os novos atalhos, a gente vai vir aqui em DaVinci Resolve, Preferências, acessar as preferências de usuário, o modo de Keyboard Mapping, que é onde a gente pode remapear os nossos atalhos. Na versão atual, há um campo de pesquisa para facilitar para você encontrar uma função e poder modificar ou aprender o atalho dessa função. Então, eu vou, por exemplo, procurar aqui por Timeline. E a gente tem aqui o atalho Ctrl N para criar uma nova timeline, porém a gente não tem um atalho para abrir a timeline.
Imagine que a gente quisesse um atalho específico para abrir a timeline. Então, a gente pode dar um duplo clique aqui na caixa de shortcut e usar um atalho para isso. Então, eu vou usar aqui Ctrl Alt N. E esse vai ser o nosso novo atalho para abrir na timeline. Ao fazer isso, ele vai mudar o seu set de atalho para Custom, indicando que há uma customização. Você, em vez de estar alterando no set atual, no conjunto de atalhos atual, que antes era o conjunto DaVinci Resolve, ele agora está fazendo um conjunto novo. Se você quiser, você pode salvar com o seu nome, para ficar mais fácil de você voltar para ele quando você precisar. Então, por exemplo, vou dar aqui o nome de Bruno. Quando eu quiser acessar o atalho DaVinci Resolve padrão, ele vai sumir aquele atalho que eu personalizei. Se eu acessar aqui Bruno, ele vai ter o atalho que eu personalizei. A opção Play Around foi melhorada na versão atual. Primeira coisa importante de saber é que essa opção, dentro de Playback, Play Around Tool, recebeu uma série de opções. Ele pode ser Play Around através da seleção atual, através do frame atual, que não tem nenhum atalho, mas poderia adicionar como a gente viu na última aula, através do clipe atual, de um ponto de in, de um ponto de out, e assim por diante. Tem várias opçõezinhas diferentes de Play Around. Vamos testar aqui a opção de Play Around Current Selection. Então, eu seleciono um objeto, clico a barra invertida, e ele vai fazer um Play Around desse objeto. Se eu selecionar agora esse daqui, e barra invertida, ele vai fazer o Play Around dessa opção. Se você acessar as preferências do DaVinci Resolve, na parte de edição, você pode definir o pré-roll e post-roll do Play Around. Seria o tanto de tempo que ele vai fazer antes do teu clipe e após o seu clipe. Então, quando você quer fazer um teste de um trecho de edição, quanto antes desse trecho você quer assistir. Se eu colocar aqui, por exemplo, de pré-roll 5 segundos e clicar em salvar, quando eu clicar agora com a barra invertida, ele vai voltar 5 segundos antes do vídeo, antes de passar aquele vídeo. Uma outra modificação que eu não sei se vocês perceberam é que as opções do painel de Project Settings estão menores, porque muitas das opções que estão aqui foram para preferências. Quando você estiver pensando nas opções de Project Settings que eram globais, que poderiam funcionar em vários projetos diferentes, elas foram mudadas para preferências, onde você vai ter as preferências padrões de antes de sistema e também as preferências de usuário, que são suas preferências pessoais, incluindo o que a gente acabou de ver, pré-roll e post-roll. Uma outra atualização associada ao Media Pool é a opção de você salvar trechos de edição. Imagine que você tem aqui um trecho que você tem achado relevante para a sua edição e que você queira salvar ele lá em cima no Media Pool. Você pode selecionar esse trecho, arrastar ele para o Media Pool e ele vai ficar ali salvo. Na verdade, essa função já existia, mas há uma alteração agora. Você pode selecionar somente um trecho de vídeo ou somente um trecho de áudio. E quando você salvar lá em cima, ele vai identificar aquele trechinho de in-out e que é somente vídeo ou somente áudio. Quando você quiser reaproveitar, você arrasta ele para a timeline e ele irá mandar somente aquele segmento. Uma outra modificação muito pertinente é o alinhamento entre as réguas do painel Source com o painel Timeline na hora de fazer um Replace Edit. Então, por exemplo, eu tenho aqui um plano aberto da moça andando com o cachorrinho do lado. E eu tenho aqui no Source uma outra cena com um planinho mais fechado e eu quero substituir essa por essa. E eu queria exatamente que esse frame ficasse alinhado nesse frame. Porém, não é nem o início nem o fim. Em vez de eu tentar descobrir um trecho de início e de fim que faça com que esse frame se alinhe com o vídeo na timeline, basta eu selecionar ele aqui, arrastar aqui para o lado em Replace, e ele já irá jogar exatamente esse frame nesse momento, ajustando o in e out para os tempos específicos para que isso dê certo. Se você usa muito transições e você costuma customizar essas transições, há um novo atalho que pode te ajudar muito. Quando você tiver uma transição aplicada na sua cena e você já tiver configurado a duração, composições de cor ou qualquer outra personalização que você achar relevante, e você quiser utilizar essa mesma configuração para um outro corte, basta você clicar e arrastar essa transição segurando a tecla Alt para o outro corte, e ele irá copiar com a mesma duração e com as mesmas configurações da transição de origem. Se você for realizar uma edição de 3 pontos, que é aquela no qual você já definiu um segmento, você definiu um in-out, mas para a timeline você só tem um trecho de início que você quer aplicar, porém você ainda não definiu um trecho de final, você ainda não sabe exatamente onde você quer terminar, vai depender exatamente do final dessa cena, e você quiser saber aonde vai ficar na timeline, para já ter uma previsão de onde vai ficar,
Você pode acessar a opção de visualizar e aqui em visualizar escolher a opção de Show Preview Markers. Ligue a Show Preview Markers e ele irá marcar aqui na tela aonde vai ser a localização do Alt, seguindo o seu corte ali em cima. Então, o início vai cair exatamente com esse início, porém o Alt vai alinhar aqui. Se você quiser fazer uma alteração, você pode selecionar esse botãozinho e arrastar ele. E você vê que automaticamente o Alt do seu vídeo vai mudar junto. Então, você pode redefinir a duração do seu corte de 3 pontos diretamente através desse ícone. Quando você arrastar para a timeline, ele irá obedecer exatamente aquela marcação. Se você gosta muito de organização e você gosta de usar cores para ter referências sobre essa organização, você vai gostar muito dessa atualização. Se você clicar com o botão direito sobre uma faixa de vídeo do DaVinci Resolve, agora há uma opção de trocar a cor daquela faixa, e aquela faixa inteira irá assumir a nova cor. Então eu vou, por exemplo, colocar essa cor de bege, essa cor aqui eu quero de azul, e essa cor aqui eu quero de laranja. Assim vai ficar bem visual a marcação de cor em cada uma das faixas. Uma coisa bem interessante também dessa opção é que ela é na faixa e não no clipe. Então, se eu pegar esse clipe e eu subir uma faixa, ele passa a ser azul, e se eu subir ele mais uma faixa, ele passa a ser laranja. Então, todo o arquivo que eu jogar nessa faixa vai ser bege, e se esse arquivo mudar de faixa, ele voltaria para a sua cor original. Por exemplo, se eu jogar na faixa 4, ele volta a ser azul, assim como na 4, na 5, na 6 e assim por diante. Somente nessas 3 que são coloridas, que a gente consegue ver aqui na lateral a cor, que ele vai obedecer essa cor. Porém, imagine que um determinado clipe tenha um problema, que você queira corrigir depois, e você quer aplicar uma cor específica naquele clipe que seja sobreposta à faixa. Para isso, clique com o botão direito no clipe, venha aqui nas opções de Clip Color e escolha a cor que você quer para aquele clipe em específico. E daí, esse clipe irá sobrepor a faixa, independente de que faixa que ele tiver. Uma nova mudança que vocês vão encontrar aqui na timeline do DaVinci Resolve é esse botão aqui de Position Lock. Esse botão de Position Lock, embora seja um cadeado, ele é diferente do cadeado padrão da faixa. Quando você usa o cadeado padrão, ele vai bloquear a cena totalmente. Você não consegue fazer nenhuma alteração nela. Você não pode aumentar, diminuir, você não pode trocar um texto, você não pode alterar a posição do vídeo, você não pode fazer nenhuma modificação. Então, ele bloqueia tanto edição quanto finalização, como ajustes de posicionamento, crop, animações, assim por diante. Porém, se você utilizar o Position Lock ali de cima e você tentar mover o seu vídeo, você vai ver que você não consegue, porque ele vai bloquear o Position, por isso chama-se Position Lock. Porém, outras alterações, como selecionar esse texto e alterar o texto dele, ou selecionar esse vídeo e alterar a sua escala, isso ainda fica ativo. Diferente do cadeado padrão da timeline, que bloqueia totalmente, o Position Lock, ele bloqueia somente o posicionamento. Inclusive, ele não bloqueia nem o corte. Se você clicar aqui e arrastar, ele deixa você diminuir esse vídeo. Se eu usar a função de trim e eu tentar arrastar também, você vai ver que ele não vai deslocar as outras cenas. É como se fosse o mouse comum e não o trim. Porque a ideia é que as posições é que estejam travadas. Uma opção interessante também é que você pode sobrepor esse comportamento em alguma determinada track. Eu posso deixar o Position Lock em várias tracks, mas não na track de texto, se eu estiver trabalhando aqui com texto e quero continuar movendo eles. Porém, as outras estarão com o Position Lock. Você também pode habilitar o Position Lock em somente uma faixa, vindo sobre o cadeado da faixa, segurando o Ctrl e dando um clique. Em vez de ele habilitar o cadeado padrão, ele irá habilitar o cadeado de Position Lock somente para aquela determinada faixa. Primeira opção de todas, para a gente criar um marcador, a gente pode utilizar a tecla M de marcador, mas o atalho mais legal é Ctrl M. Quando você aperta Ctrl M, ele adiciona um marcador e já abre a janelinha para configurar esse marcador. Você pode adicionar informações desse marcador, como nota de ajuste, cortar. Bom, você vai colocar o que for relevante para a sua edição. As informações que você colocar aqui aparecem ali em cima também. Então, a gente consegue ver que está escrito nota de ajuste e que tem aqui o tempo aonde está inserido esse marcador, aos 14h20, como a gente pode ver ali embaixo também. Eu vou navegar mais para frente e apertar aqui novamente, Ctrl M, e colocar nota 2, remover. Clico em Done e eu adicionei os dois marcadores. Vocês conseguem ver que quando eu estou sobre o marcador, ele aparece aqui uma marca na tela.
Essa marca é para facilitar a leitura do marcador. Se você achar que ela ocupa muito espaço, que ela fica muito feia, você pode vir aqui nos 3 pontinhos e desligar Show Marker Overlay. E ele não mostra mais. Se clicar novamente, ele volta a mostrar. Além disso, você vir nos 3 pontinhos em Marker, ele tem aqui as opções de marcadores que você já aplicou, com o nomezinho deles, para ficar fácil você navegar de um marcador para o outro. Você também pode pular de um marcador para o outro, usando a tecla Shift e usando as setinhas para cima e para baixo. Se você quiser fazer um marcador que defina uma duração, você pode fazer da seguinte maneira. Use as setinhas para chegar até um clipe que você queira marcar. Vou marcar aqui o I de início e aqui O de fim. Então, eu marquei aqui esse trecho. Eu queria transformar isso no marcador. Então, eu posso vir aqui em cima, botão direito e converter em In-Out to Duration Marker. Ele vai transformar no marcador de duração. A diferença desse marcador de duração é que ele vai ter aqui um time definindo uma duração. Ele tem 6 segundos. Então, esse é um marcador que marca somente um frame, ele marca aqui uma área de 6 segundos que foi definida através das marcações de in-out que eu tinha feito inicialmente. Esses marcadores de área são muito úteis nessa versão dentro do Media Pool. Imagine que você tem uma cena bem longa e durante essa cena longa você quer usar mais de um pedaço dessa cena. Por exemplo, eu tenho essa cena aqui, no qual a atriz está entrando num local e eu quero marcar aqui in e out, porque eu quero usar essa cena na timeline. Botão direito e criar um marcador de in-out. Porém, eu queria ter um segundo in-out. Se você usar somente o in-out realmente, o que vai acontecer é que ao criar o segundo in-out, o primeiro in-out some. Porém, se eu usar marcadores, eu posso vir aqui e adicionar um segundo marcador e eu tenho 2 marcadores diferentes guardados. Ok, aí a gente tem 2 marcadores. Como é que eu posso agora para facilmente colocar eles na timeline? Eu vou vir aqui no modo de lista e se você olhar uma cena que possui um marcador na versão atual do DaVinci Resolve, essa cena vai ter uma flechinha. E essa flechinha indica que tem conteúdo dentro da cena. Se você clicar na flechinha, o conteúdo são 2 marcadores azuis. Eu posso mudar a cor do marcador se eu quiser, eu posso alterar informações desse marcador como a gente viu antes, como a gente achar melhor. Eu vou colocar aqui, por exemplo, final e mudar para verde. E esse daqui eu vou marcar como início. Poderia ser algo relevante à cena, tá? Como o nome da cena, uma descrição do que o autor está fazendo, ou o que você achar mais interessante. E você vê aqui em cima que ele já mudou para início e final, e que aqui embaixo também ele mudou de cor. Agora, para adicionar na timeline, eu posso clicar nesse início, arrastar aqui embaixo, e ele traz certinho somente o trecho marcado ali em cima no painel de origem. É uma ferramenta que eu acho sensacional. Imagine que eu precisasse encontrar entre as minhas diversas cenas e diversos marcadores, qual que é a cena que contém um marcador com o nome início. Para fazer isso, eu posso usar aqui a lupa dentro do painel de Media Pool e definir nessa lupa que eu estou filtrando somente por, lá no final, nome do marcador. Se eu colocar agora no nome do marcador que eu quero início, ele vai trazer somente cenas que contenham marcadores com o nome início. Isso é útil não só aqui na lupa, mas também se você quiser criar um Smart Beam. Vou clicar aqui em Smart Beam com o botão direito, clicar em adicionar um novo Smart Beam, definir que eu quero procurar por nome, dar o nome aqui de início e aqui também de início. Quando eu clicar em criar Smart Beam, ele já criou o Smart Beam com o nome início e puxou aquela cena que tem o marcador início. O legal do Smart Beam é que se eu criar novos marcadores em outras cenas, que também contenham marcadores com o nome início, ele também irá aparecer ali dentro. Primeiro de tudo que eu gostaria de dizer é que há um novo módulo dentro do DaVinci Resolve, que é o módulo Fairlight. Além de todos os módulos que a gente já encontrava, como mídia, edição, cor e delivery, há o módulo de Fairlight, que basicamente é um novo painel de áudio, um novo mixer de áudio bem completo e bem complexo, com diversas opções para edição de áudio avançada. Se você trabalha com finalização de áudio, é uma área que você entende muito, provavelmente você vai gostar muito das atualizações que foram inseridas dentro desse módulo.
Mas embora haja um módulo totalmente novo, que é o Fairlight, muitas dessas atualizações se espelham também no módulo de edição. Porque no final das contas, todas as funções de áudio, toda a engine de áudio do DaVinci Resolve foi atualizada. Mesmo as opções de edição são partes das atualizações do Fairlight. Uma das primeiras atualizações que a gente pode ver é que há um novo ícone aqui de alto-falante, e esse novo ícone de alto-falante ele se espelha em todas as abas de áudio. Por exemplo, se eu estou aqui em edição e eu desligar esse alto-falante, e eu acessar aqui o Fairlight, a gente consegue ver que o alto-falante ali em cima também está desligado. Se eu ligar e diminuir o volume, e voltar para a edição, a mesma coisa. É importante entender que essa saída de áudio, ele controla a saída do speaker, do alto-falante, mas não o áudio da timeline. Se você abrir aqui em cima um mixer, e você comparar o som da timeline e aumentar e diminuir esse alto-falante, você vai ver que o som da timeline se mantém constante. Além disso, há um botão novo chamado DIN. Esse botão DIN ele diminui automaticamente o som, sem você precisar aumentar e diminuir por aqui. Ele vai diminuir exatamente 20 decibéis ao clicar nesse botão. Vocês também podem ver que é uma nova barrinha aqui de volume, bem pequenininha, que vai ficar sempre visível mesmo se você deixar o mixer fechado. Então, se eu estiver assistindo o vídeo e quiser avaliar o som, eu posso avaliar um pouco por essa pequena barrinha. Dentro do mixer há um controle de pan, que é o balanço entre os canais de saída de som. No caso, um som estéreo, que é o que eu estou utilizando, seria entre a esquerda e a direita, o balanço entre o som de cada um desses dois lados. Você também pode trabalhar com timelines com mais saídas de som, como 5.1, multicanais e muito mais. Se você quiser alterar esse balanço, você pode alterar clicando aqui e arrastando, entre esquerda e direita, ou se você der um duplo clique, ele abre num painel bem maior, onde você tem ainda mais controle sobre esse balanço de áudio. Há também agora uma correção de equalização de som. Se vocês olharem aqui, ele já aparece uma indicação de EQ, porém o EQ que está aqui você não consegue alterar. Diferente das opções dentro do Fairlight, onde você realmente pode acessar esse EQ e fazer alterações direto por aqui no EQ, dando um duplo clique, e ele expande aqui o EQ. Quando está no modo de edição, você der um duplo clique e não vai fazer nada. Para você realmente acessar esse EQ, você seleciona a sua faixa e vem aqui em cima no Inspector. E aqui no Inspector vai ter o controle de equalização, onde você pode aumentar e diminuir o volume de acordo com a frequência sonora. Então, você vai ter aqui frequência por ganho. Para começar, a primeira atualização é uma atualização bem simples. Quando você criava um novo nó solto dentro da paleta de nós, ele quebrava o preview. Agora, você pode criar quantos nós soltos você quiser, que esses nós não vão influenciar a sua saída final. O seu trabalho continua ali, e aqui fica como um rascunho, como um draft, para você usar se você quiser. Quando você quiser usar um desses nós, basta você trazer aqui ele na linha, para ele incorporar no seu fluxo de trabalho. Uma outra atualização muito interessante são os controles automatizados para definir qual que é o preto absoluto da sua cena, o branco absoluto da sua cena e o balanço de cor geral. Aconselho você sempre estar utilizando um cartão de cor cinza ou alguma coisa que você tenha certeza da sua neutralidade, para que você faça o balanço de cor corretamente. Depois você pode simplesmente copiar as informações desse nó para os demais nós. Então eu vou selecionar aqui o conta-gotas e eu vou clicar aqui onde representa o cinza 18%, e ele já vai ajustar o balanço de cor geral da imagem. Se eu quiser também definir onde é o preto absoluto e o branco absoluto, eu poderia pegar esse controlador aqui e clicar na parte mais escura da imagem para definir como sendo preto. Olhem como aqui no meu gráfico eu estou um pouco acima de zero. Eu vou dar um clique aqui nesse calçado, e ele definiu ele como preto. A gente pode ver aqui embaixo como ele colou. É um ajuste que tem que tomar muito cuidado, porque você tem grandes chances de comprimir demais os pretos e perder algumas informações nas sombras. Vou selecionar agora esse ponto aqui, que seria para definir o branco absoluto. Esse é o que você menos vai usar mesmo, porque daí você vai acabar estourando as informações para muito claro, também perdendo informações na tela. Mas vamos fazer um teste clicando numa área bem clara da imagem. Eu vou usar aqui, talvez esse ponto aqui, e a gente consegue ver como ele fica muito grande. Porém, ele não só aumenta o brilho, como ele também muda o balanço de cor. Como eu peguei um tom de pele, a gente consegue ver aqui como em R, G e B não aconteceu os mesmos valores. Então, eu vou resetar e vou dar um clique nessa caixinha branca. Nesse caso, ele não vai alterar o balanço de cor. A gente consegue ver que ficou claro demais, porque ele está usando isso como nível de branco. Então, é um ajuste que talvez você não vá usar tanto no seu dia a dia, porque pode acabar causando mais problemas do que benefícios. No geral, uma boa leitura do scope e um ajuste manual vai te levar no valor mais adequado. Uma outra atualização muito interessante, que vai ajudar muito principalmente quem tiver somente com um monitor, é a opção de colocar a tela cheia, Ctrl F, e habilitar os scopes no modo tela cheia. Basta você clicar com o botão direito e clicar em Show Scopes.
Você ainda pode definir para que eles se escondam quando estiver fazendo playback. Você também pode desligar somente os valores de referência. E ainda pode alterar entre os 4 tipos de scopes: Parade, Waveform, Vector Scope e histograma. O painel de estabilização foi totalmente renovado. Vou mudar aqui de janela para Stabilizer. E vocês vão ver que agora ele tem uma aparência bem diferente. Primeira coisa, ele tem um botão de Stabilizer. Aqui vai aparecer um gráfico sobre como está a estabilização. Um botão para você ver com e sem a estabilização, caso você já tenha aplicado ela. E aqui embaixo algumas configurações para você definir. Primeira opção importante é, aqui, nessa lista, que nível de estabilização você quer fazer. Então, são 3 níveis diferentes, do mais simples, onde só tem horizontal e vertical, adicionando também rotação e escala, e perspectiva completa, que é um Warp Stabilizer. Ele vai fazer uma estabilização que também ajuste distorções da imagem a nível de pixel. Além dessas opções, vamos ver aqui na esquerda que há mais 4 opções para controle da estabilização. A primeira, Cropping Ratio, é o quanto que você deseja que ele possa cropar da imagem em relação à estabilização. Se você colocar aqui um ratio baixo, quer dizer que você vai preservar menos da imagem e gerar mais estabilização. E se eu colocar um valor alto, eu vou preservar mais da imagem e, em contrapartida, menos estabilização. Aqui é o quão suave que é o movimento. Vou colocar no máximo. Se eu quisesse que a imagem ficasse fixa, parada, como se fosse um tripé, eu ligo esse botão. E daí ele vai ignorar esses valores, porque ele vai forçar o máximo possível para gerar uma imagem parada. Zoom faz com que ele já estique a imagem automaticamente para compensar o movimento da estabilização. Clique em Stabilize para gerar a estabilização. Você vê que a sua imagem vai dar uma escala. Se quiser testar o antes e depois, você clica aqui em Bypass. A gente consegue ver com o Bypass ligado como é que é a imagem original, bastante tremido. Agora ela perde um pouco de enquadramento, mas a imagem fica mais suave. Primeiro, muita gente não sabe o que é uma database. Database é o seu servidor, o seu local onde fica hospedado todos os seus projetos. Não sei se vocês perceberam, mas toda vez que você cria um novo projeto da VisResolve, você não precisa escolher uma pasta, você não escolhe um local do seu computador. Se você quiser criar as suas databases, você quiser definir o local onde fica a sua database, você precisa acessar agora, na versão nova, esse botão. Você clica aqui e ele vai indicar para você aonde está a sua database atual. Se você quiser encontrar ela no seu computador, você pode simplesmente clicar com o botão direito e pedir que você quer abrir o local. E ele vai abrir aqui a janelinha onde essa database está no seu computador. No meu caso, eu deixei salvo no meu HD de trabalho F, que é um SSD, e eu criei uma subpasta chamada DaVinci Projects. E daí ele tem aqui os caches e os demais itens do meu projeto salvos dentro de uma única pasta no meu SSD. Se você quiser criar sua própria database, clique aqui em Nova Database. Depois que você clicou em Nova Database, você pode escolher se você quer se conectar a uma database existente, clicando aqui em Local e definindo essa database existente, ou criar uma nova clicando aqui. E você pode escolher entre 2 tipos, disco e PostgreSQL. Sendo esse segundo obrigatório, você vai trabalhar em rede com outros profissionais. Já a opção disco é uma opção simplificada, mais fácil de utilizar, que vai armazenar todo o seu projeto numa estrutura de pastas simples. Você pode escolher aqui embaixo um nome, vou chamar de curso, e definir um local. Vou marcar aqui um local do meu computador, criar uma pasta, chamar essa pasta de curso e selecionar pasta. Clico em criar e ele já criou uma nova database. Eu consigo ver que minha database curso tem somente um projeto, que é o vazio, e em Resolve eu tenho todos os meus demais projetos. Se você quiser fazer um backup do seu projeto, clique aqui nesse botão para você criar o seu backup. Você vai ter que escolher um local do seu computador e simplesmente clicar em salvar. Depois, quando você quiser reconectar, você vai clicar nesse botão, escolher a mesma pasta do seu computador e clicar em abrir. E ele reconecta a um backup. Para finalizar, uma opção muito interessante é copiar e colar os projetos entre as databases, caso você queira reorganizar. Basta selecionar o seu projeto, Ctrl C, selecionar outra database e Ctrl V. Ele automaticamente copia e cola o projeto de uma database para outra. A gente tem agora 2 variações de Project Settings. A gente já tinha aqui nessa engrenagem o Project Settings, onde tinha uma lista bem grande de configurações para o projeto. Essas configurações determinam todo o comportamento da VisResolve focado para aquele projeto. Quando você cria um projeto novo, você tem que redefinir essas opções. Você podia criar um preset e mudar dentro desse preset, ou configurar tudo novamente na mão. Porém, na versão atual, você tem uma local do projeto, como tinha antes, mas também tem uma preferência geral do DaVinci Resolve, separada do projeto, que é aqui em cima, em DaVinci Resolve, Preferências, onde já tinha as preferências do sistema do DaVinci Resolve, e agora também tem as preferências de usuário. E muitas das opções que você encontrava antes na engrenagem, agora você encontra nas preferências ali de cima.
Uma primeira preferência que recebeu alteração é a quantidade de frame rate que você pode colocar num projeto. Isso vai ser em Project Settings da engrenagem, pois é específico de um projeto. Se eu acessar aqui Timeline Frame Rate, na lista a gente vai encontrar opções desde 24 fps até 120 fps. Então as configurações de frames por segundo estão bem mais amplas. Esse update ele se estende não só ao frame rate, mas também à resolução. A resolução do DaVinci Resolve agora pode ir até 16.000 por 16.000. Se você acessar as opções de preferências, em preferências do usuário, em edição, você tem agora a opção de definir qual que é o padrão na hora de criar uma nova timeline. Isso não vai definir resolução e frame rate como informado no exemplo anterior, pois aquelas configurações são por projeto e não nas configurações gerais do usuário. O que você tem aqui nas configurações gerais do usuário é número de faixas de vídeo, número de faixas de áudio, formato de áudio, se é estéreo, 5.1, assim como também o tempo inicial de timecode. Outra opção nova também que você encontra nessas preferências é em autosave, a opção de Life Save. Ele vai fazer com que o seu projeto seja salvo automaticamente o tempo inteiro. Qualquer botão que você clicar, qualquer pequeno ajuste que você fizer, automaticamente está salvo no seu projeto. Se você preferir, você pode também pedir para ele automaticamente salvar das maneiras anteriores, como deixar desligado, ligado e definir um tempo para cada vez que ele salva. Daí, em vez de ele salvar todo o tempo, para qualquer clique ele vai salvar de tanto em tanto tempo que você definir. E você também pode acessar a sua lista de backups se você estiver salvando para um backup. Então, você pode vir aqui em salvar para um backup, definir o número de cópias e clicar em lista de backups para acessar toda a lista de backups que você já gerou. Voltando para a opção de usuário, em Color, General Settings, você tem agora a opção de definir quantos vizinhos você tem na hora que você escolhe a opção de Neighbor Clips. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, eu quero ter somente um vizinho e eu clicar em salvar, quando eu venho aqui em Color e eu ativo a opção de mostrar Split Screen em Neighbor, ele só vai mostrar 2 vizinhos. Se eu quiser ver com mais vizinhos, em vez de só 2, eu posso voltar lá em DaVinci, Preferências, mudo aqui de 1 para 3, clico em salvar, e agora ele vai mostrar 3 vizinhos. Em Project Settings, as opções gerais do projeto, se você acessar a opção de Image Scale, você vai ver que tem um novo filtro de Resize. Além das opções que já tinham, que são Smoother, ideal quando você vai diminuir a escala de uma imagem, Sharpen, que é ideal quando você vai aumentar a escala de uma imagem, e Bilinear, que é um filtro simplificado, porém mais rápido, que possui menos qualidade, mas renderiza mais rápido, há uma opção nova chamada Bicúbica. A opção Bicúbica é quase tão boa quanto o Smoother e o Sharpen, porém com desempenho mais rápido. Então, se tiver com problema de performance na hora de aumentar e diminuir o tamanho das imagens, você pode optar pela opção Bicúbica. Se em alguma imagem você achar que a qualidade não está boa, você pode selecionar essa imagem, vir aqui no Inspector, e no final do Inspector, você vai encontrar a opção de Retime in Scale. E aqui em Resize Filter, você pode sobrepor o comportamento geral do projeto. Por padrão, ele estará em Project Settings, você pode alterar aqui para a opção melhor para o seu caso. Sharpen quando você aumentar a imagem, Smoother quando você for diminuir o tamanho da imagem. Espero que essas dicas tenham sido muito úteis para vocês. Se vocês quiserem aprender DaVinci Resolve muito além das atualizações, aprender ele por completo, acesse nosso catálogo de cursos no portal TreinaWeb. Encontro vocês na próxima aula e até mais!